Dadas as expressões a seguir, racionalize os denominadores. Então, observamos aqui que o denominador é raiz de 3, ok? É a raiz de 3. É a raiz de 3. Então, eu preciso eliminar essa raiz daqui do denominador. Então, como eu tenho uma raiz quadrada de 3, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 3. Então, aqui eu vou fazer a multiplicação. Nesse caso aqui, eu tenho uma operação. Então, eu vou ter que usar a propriedade distributiva, em que eu vou multiplicar 1 vezes a raiz de 3 e depois a raiz de 3 vezes a raiz de 3. E aqui eu vou multiplicar a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Então, vai ficar da seguinte forma. 1 vezes raiz de 3 dá 1 raiz de 3. Lembrando que ele está fora, esse está dentro. Então, fica 1 raiz de 3. Então, não precisa colocar o coeficiente 1. Sabemos que aqui tem 1, mas basta colocar a raiz de 3. Esse aqui está negativo e esse aqui está positivo. Negativo com positivo dá negativo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, ok? Então, vamos lá. Aqui são duas raízes de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Então, aqui a gente vai usar as propriedades das raízes. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu posso eliminar aqui a raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, quadrado com quadrado. Aí vai ficar só o 3. E aqui também, raiz quadrada de 3 ao quadrado, a mesma coisa que eu vou cortar. Então, aqui, a raiz de 3, eu continua, menos. Aqui, raiz de 3 ao quadrado a gente corta, vai ficar 3, ok? E aqui, como a gente cortou, usou a propriedade, aqui também vai ficar 3 e acabou a questão. Aqui não dá para dividir, porque aqui eu tenho uma operação de menos. Só poderia dividir se tivesse uma operação se fosse vezes aqui, então eu poderia cortar aqui, mas caso contrário, aqui é sinal de menos e mais, não dá para cortar e eliminar. Mas eu já racionalizei, ou seja, eu tinha uma raiz de 3 e agora eu não tenho mais. Ok? Então vamos para outra questão. A outra questão aqui eu tenho 3 menos raiz de 2 dividido pela raiz de 2. Então, eu preciso racionalizar o denominador. Lembrando que aqui 3 menos raiz de 2 é o numerador e raiz de 2 é o denominador. Se eu quero racionalizar aqui esse denominador, para eliminá-lo, eu precisarei multiplicar pela raiz de 2. Eu tenho uma raiz quadrada, eu preciso de duas raízes quadradas de 2. Então, eu multiplico aqui também pela raiz quadrada de 2. Então, eu multiplico sempre o numerador e o denominador, sempre o de cima e o de baixo, pelo mesmo valor. Fazendo isso, eu estou tornando essa fração em uma fração com outro valor mais equivalente. Então, aqui eu vou usar a propriedade distributiva. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes a raiz de 2 e a raiz de 2 vezes a raiz de 2. E depois eu vou multiplicar a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Então, vamos lá. 3 vezes a raiz de 2. Ele está fora e esse está dentro. Então, vai ficar 3 raiz de 2. Agora, multiplicando. Aí, esse está a minha raiz de 2 pela raiz de 2. Só que essa raiz está negativa. Essa positiva. Negativa com positivo dá negativo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado, ok? E aqui eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, aqui eu não tenho muito o que fazer. Então, eu vou repetir 3 raiz de 2 menos, mas esse aqui
eu posso eliminar usando a propriedade. Então, eu vou cortar que uma raiz quadrada, o índice é 2 e o expoente aqui é 2. Então, cortando aqui o índice, eu elimino a raiz e aqui cortando junto com o expoente. Sempre tem que ser de 2 em 2. E aqui fica somente o 2. Ok? Aqui eu vou usar a propriedade também e vou eliminar a raiz e vai ficar 2. Aqui não dá para cortar porque o sinal é de menos. Não dá para dividir o 2 por 2 porque aqui eu tenho uma operação de subtração. Então a questão acaba aí. Ok? Agora vamos para a próxima questão, para o próximo item, certo? Que é a raiz de 5 mais raiz de 2 dividido pela raiz de 5. O que que acontece? Eu preciso racionalizar aqui o denominador. E o denominador é quem? Raiz de 5. Então, se é uma raiz quadrada, eu tenho uma, preciso da outra. Então, eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 5. Então, eu multiplico o denominador e agora também o numerador. E eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva. Raiz de 5 vezes raiz de 5 e raiz de 2 vezes raiz de 5. Depois, a raiz de 5 vezes a raiz de 5. Então, vamos lá. Raiz de 5 vezes raiz de 5 ao quadrado. Ou 5 vezes 5, 25, né? Positivo, esse positivo fica positivo. Raiz de 2 vezes raiz de 5 são duas raízes, eu posso multiplicar os radicandos. 2 vezes 5, 10. Então, vai ficar raiz quadrada de 10. Ok? Aqui, raiz de 5 vezes a raiz de 5, raiz de 5 ao quadrado. Ok? Então, aqui eu vou usar a propriedade. Então, eu vou eliminar aqui e vai ficar 5 mais raiz de 10. Não tenho como resolver ainda. Pronto. E aqui, usando a propriedade, eu corto o índice com o expoente, que são iguais, e fica apenas o 5. Pronto. Não dá para dividir o 5 aqui, nem cortar, porque eu tenho uma operação de adição. E acabou aqui a questão. Agora, nós vamos racionalizar isso aqui. Então, eu tenho a raiz de 3 menos a raiz de 2, dividido pela raiz de 3. Se eu vou racionalizar o denominador é a raiz de 3. Pois tudo aqui, raiz de 3 menos raiz de 3, são os numeradores. E aqui o denominador. Então, eu preciso eliminar essa raiz aqui do denominador. Como eu tenho a raiz quadrada de 3 e quadrada é 2, eu preciso ter duas raízes de 3. Então, eu vou multiplicar pela raiz quadrada de 3. A mesma coisa eu faço agora com o numerador. E eu vou aplicar a propriedade distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá raiz de 3 ao quadrado. Esse aqui é menos, esse aqui é mais. Menos por mais dá menos. Aí eu multiplico agora raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 3 são duas raízes, então posso multiplicar os radicandos. 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar raiz quadrada de 6. E aqui eu vou multiplicar essas duas raízes aqui. Então, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 e dá raiz de 3 ao quadrado. Aplicando as propriedades da raiz, aqui eu corto. Vai ficar apenas 3 menos raiz de 6 eu não tenho, fica raiz de 6. Aqui aplico a propriedade, corto o índice com o expoente e vai ficar 3. Não dá para dividir, porque eu tenho aqui uma subtração e a questão acabou. Agora vamos para a próxima. Eu tenho aqui a letra E, que é 2 mais raiz de 2, que são os numeradores, dividido pela raiz de 2. Aqui eu tenho uma operação envolvendo raiz dividido por uma raiz.
e eu quero racionalizar o denominador. Então, eu quero eliminar, preciso eliminar essa raiz aqui do denominador, certo? Toda vez que ver isso, tem que fazer. Então, para eliminar, eu vou precisar multiplicar pela raiz quadrada de 2, pois eu tenho a raiz quadrada e eu preciso de duas raízes de 2. Então, aqui, usando a propriedade distributiva, eu vou multiplicar o 2 vezes raiz de 2. Perceba que esse aqui é um coeficiente, esse aqui é uma raiz. Então, eles não dão para multiplicar, então vai ficar o 2 fora, 2, raiz de 2. Aqui esse é positivo, porque a gente vai multiplicar esse agora, ó. Ok? Aí esse daqui está positivo, esse está positivo, então continua positivo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado, ou raiz de 4. Ok? A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2 ao quadrado. Então, aqui a gente vai usar a propriedade. Aqui não tem muito o que fazer. Vou repetir 2 raiz de 2. Mas aqui eu posso usar a propriedade da raiz. Vai ficar apenas o 2. E aqui eu posso fazer o quê? Cortar o índice com expoente. Vai ficar aqui 2. Professora, dá para cortar? Não, por causa dessa operação. Mas o que eu posso fazer? Observar que tem 2 aqui, ainda tem 2 aqui. Mas observe, vamos olhar aqui o numerador. Eu tenho uma operação onde eu tenho um termo e aqui eu tenho outro termo, ok? Aí o que acontece? Nesses dois termos eu tenho coeficiente 2, certo? Se eu tenho o coeficiente 2, eu posso fatorar. O que é fatorar? Eu vejo que é igual e vou repetir apenas uma vez. Então, o que é igual, o que é o 2. Então, eu vou repetir apenas uma vez, que é o 2. Esse daqui e esse daqui, que são os dois de fora. E isso aqui eu vou fatorar quando tem uma operação. Pronto, eu só vou colocar uma vez. Colocando uma vez, eu vou retirar esse 2 daqui e vai ficar quem? A raiz de 2. Que é a mesma coisa que está dividindo 2 raiz de 2 por 2. Certo? Como assim, professora? Como é que a senhora disse que é a mesma coisa de dividir a raiz de 2 por 2? Então, a gente vai ver como é que faz isso. Vamos ver aqui no cantinho. Por que que aqui, quando eu fatoro aqui, vai ficar só a raiz de 2? Que é como se eu estivesse pegando 2 raiz de 2, certo? E dividindo por 2. Ó, quando eu divido por 2, 2 por 2 dá 1, vai ficar 1 raiz de 2. Como o 1 não coloca, fica só a raiz de 2. Ou então eu posso eliminar aqui, cortando. E aqui eu tenho mais, aí eu tenho 2 dividido por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui vai ficar 1. Então, aqui está resolvido essa primeira parte, mas eu tenho o número 2 embaixo, ok? Ó, aqui eu fatorei, o que foi que eu fiz? Pronto. Eu observei nesses dois termos que eu tenho o coeficiente aqui 2, certo? Então, esse 2 eu vou colocar aqui uma vez e vou retirá-lo. Tirando 2, vai ficar quem? 2. Tirando esse 2, vai ficar quem? 1. Por quê? Porque eu estou dividindo 2 por 2, que dá 1. E aqui eu tenho 2 raiz de 2 dividido por 2, que dá raiz de 2. Pois 2 dividido por 2 dá 1, e vai sobrar só a raiz de 2. Como aqui eu tenho 2 vezes raiz de 2 mais 1, isso aqui virou uma coisa só, e está entre parênteses. Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Aqui virou um termo e aqui virou outro. Então, eu tenho dois termos e aqui eu tenho uma multiplicação, que não aparece, mas é uma multiplicação, certo? Porque quando eu faço 2 vezes raiz de 2, dá 2 raiz de 2. E 2 vezes 1, 2, aplicando a distributiva. Então, nesse caso aqui, eu vou cortar esse 2 com esse 2.
porque 2 dividido por 2 dá 1. Ia ficar 1 vezes isso. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. E 1 vezes 1, 1. Então, ou seja, eu corto e repito o que ficou. Então, fica raiz de 2 mais 1. Não dá para somar, pois esse tem raiz e esse não tem. Ok? Agora vamos para a próxima. Letra F. Pede para racionalizar o denominador. E o denominador aqui é a raiz de 5. Então, eu vou multiplicar pela raiz de 5. Então, vamos aplicar aqui a distributiva. Então, vai ficar 1 vezes raiz quadrada de 5 é 1 raiz quadrada de 5 ou raiz quadrada de 5, porque o coeficiente 1 aqui não precisa aparecer. E mais, tudo positivo, só vai dar positivo. Agora eu vou multiplicar raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Como são duas raízes, então eu já posso multiplicar os radicandos. 2 vezes 5 dá 10. Então, vai ficar raiz quadrada de 10, certo? Eu nem tenho raiz quadrada de 5, nem tenho raiz quadrada exata de 10. E aqui, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 elevado a 2. Então, aqui em cima eu não tenho muito o que mexer. Eu nem tenho raiz de 5, nem tenho raiz de 10, e nem dá para somar essas duas raízes, ok? E aqui eu aplico a propriedade da radiciação, então vai ficar apenas 5. Como está na raiz, esse também está, e este está fora, não dá para fazer muita coisa com ele, ok?